Tchau, Belo! Tchau, Bela! Estamos aqui na continuação do episódio aqui do Parlamoca que estamos fazendo com dois especialistas em vida de outro mundo, em objetos voadores não identificados, em criaturas extraterrestres, os meus queridos Edson Boaventura Júnior, que é apresentador no canal do YouTube, com mais de 42 anos de pesquisas com fenômenos OVNI. Inclusive, ele tem essa revista aqui, olha, OVNI Pesquisa, que está na 19ª edição, e já viajou por mais de 21 países. E o nosso querido Joseph Prado, que é ufólogo e presidente da BURN, Brazilian UFO Research Network. Já também aí participou de diversos eventos ufológicos. E a gente continua aqui esse nosso papo, que está muito interessante. Já tivemos um primeiro episódio, esse aqui é o segundo episódio, continuação. E se segurando na poltrona, porque a coisa agora vai ficar daquele jeito, certo, Ricardo? Manda bala, Edson. Joseph. Joseph, mas assim, o que eles queriam fazer em Varginha, esses ETs? Estavam perdidos aqui? Não, na verdade foi abatida a nave pelos americanos. Ele caiu em Varginha, ele não estava vindo para Varginha. Na verdade, nem caiu em Varginha, caiu em Eloy Mendes, na zona rural de Eloy Mendes. Ficou conhecido... Varginha é a maior cidade da região, né? Porque assim, as criaturas foram pulando do buraco traseiro desse objeto em forma de charuto, que soltava fumaça, e eu quase matei o bichinho aqui, mas tudo bem. O Glogu, fica aí. Pegou os dois, né? Fica aí, hein? Não foge não. E aí, o que aconteceu? Essa nave, ela caiu na zona rural e foi depois resgatada. Os americanos, conforme eu descrevo aí no livro, chegaram no dia 20 de janeiro. E quem deu esse depoimento foi o ex-controlador de voo, Marcos Feres, num canal aéreo que tem. Ele estava numa live. E aí foi perguntado para ele se ele já tinha participado de alguma experiência assim com OVNIs no trabalho, né? No trabalho como operador de controlador de tráfego aéreo e tal. E aí ele contou que no dia 20 ele estava lá na operação, de repente ele vê no escopo do radar uma nave, um C-17 da USAF, da Força Aérea Norte-Americana, adentrando o Brasil, chegando, né? Com destino a Viracopos, né? Que era Campinas, mas sem a Voem, sem autorização de voo. Aí ele falou, é guerra, né? Porque uma aeronave dessa cabe 77 toneladas, pronto, vai, é guerra. Uma aeronave gigante. Gigantesca, Sim, que veio para transportar depois a nave e os seres que estavam aqui. Aí o que aconteceu? O chefe dele, que nunca vinha na operação, de repente ele entra, né? Antes dele pensar, eu vou ligar pro meu chefe, falou, olha, tá acontecendo uma situação aqui. Chegou e falou, tá autorizado o ponto falou, olha, tá entrando uma nave do ZAF aí, tá sem documentação, mas é isso mesmo. É isso aí mesmo, depois a gente vai atrás, e aí nunca apareceu esse negócio. Mas aí o chefe dele falou, olha, lá em Viracopos já tem 2 helicópteros da aeronáutica esperando para levar os militares americanos até Varginha. Isso foi relatado pelo próprio Marcos Feres. E depois a gente foi juntando um monte de coisa. Então, e é importante explicar assim, os ETs, eles... muita gente fala assim, mas o que tem tanto em Varginha que o ET foi fazer lá? Não. Essa nave, ela estava em algum local do planeta. Na atmosfera. O sistema de monitoramento global dos Estados Unidos, o NORAD, identificou no radar, abateu a nave e ela caiu em Varginha, ou na região de Varginha, vamos dizer assim. Então assim, tem muita gente que faz aquela perguntinha, piadinha, mas o que tinha em Varginha por ET estar lá? É que não conhece o caso. Ele não foi pra lá, ele caiu lá. Fui eu que fiz essa pergunta. Não. Esse aqui é o Marcos Feres e o avião que pousou em Campinas. Pejorativo, entendeu? O que Varginha tem, né? Não, esse é o operador de voo. Isso. Esse aqui é o controlador de voo, Marcos Feres, vermelho. Isso do avião. Isso, e aí é o C-17 que pousou em Viracopos. Agora, fora essa aeronave, teve helicópteros desse tipo que foram utilizados na logística. Tem que mostrar que ele vê. Eu vou mostrar. E esse aqui é um militar da Força Aérea que deu depoimento também contando que houve operações de logística no dia 20, 21 e 22 de janeiro de 96, auxiliados pela Aeronáutica e Marinha Brasileira. Tanto é que depois, posteriormente, uma das criaturas foi levada para Aramar, que fica em Iperó, no interior de São Paulo, que é uma base de segurança máxima. Esse aqui é o avião. Deve estar viva, será? O avião é desse tipo aqui. Não, hoje eu acredito que já estejam mortas todas as criaturas, né? Mas é uma inferência aqui que eu estou fazendo
devido ter transcorrido todo esse tempo. Mas na época tinha criaturas vivas e criaturas mortas. Mas no começo do nosso episódio, a gente não estava falando, a gente não podia falar de ET, a gente estava falando de OVNI, nesse mas caso, esse caso é que ficou conhecido como ET de Varginha. Ele tinha os seres. Esse caso teve seres. Teve seres. E assim, o correto não seria falar ET. Uma criatura. Tripulante. Mas assim, a gente falou ET de Varginha, já ficou a forma de falar. Né? Popularizou, exatamente. A imprensa que foi a culpada de ter colocado o negócio de ET, aí popularizou. Mas é ET, porque não é a gente não vê outra explicação. Agora, eu queria mostrar isso aqui, ó. Aqui a gente tem a Leslie Kim e o Joshua Reid, né, que são 2 americanos. Um é de um podcast, outro é uma jornalista do Washington Post, né? E ela e ele afirmam que os americanos estiveram envolvidos sim e que eles conhecem o piloto que transportou a nave de Varginha para a Área 51. E sabe que eu... na Área 51. E sabe que eu descobri também, hoje em que dia, eu coloquei aqui? Hoje em dia a Área 51 já ficou tão famosa que já não tem mais nada lá. Já se fala de outro local de armazenamento. Isso. Ele quer falar uma coisa e eu quero perguntar essa Área 51. Foi lá que caiu o caso Roosevelt lá? Foi na Área 51? Não caiu lá. Ele foi levado para lá. Entendi. Foi caiu no México, Tudo que é de OVNI é levado para a Área 51. Agora mudou. Agora é a Área 52 e 53. Não sabe onde é. Sabemos, é tudo no deserto lá de Nevada, interligado por baixo. Tudo embaixo da Tudo terra. por Você sabe baixo por da que chamam terra. de Área 51? Uma boa ideia, não? Não. É que são 50 estados americanos. Cada estado tem sua lei. Como aquele território tem a sua lei própria, tipo, você passar aqui, você vai ser abatido, não sei o quê, eles chamaram de Área 51. É como se fosse agora um já outro tem a 52, um estado com a sua própria... Um território com a sua própria lei. Foi por isso que eles chamaram de Área 51. Entendi. E olha só que coisa interessante que nós descobrimos e colocamos no livro também. Tem uma carta do Bill Clinton, do ex-presidente Clinton, no dia 30 de janeiro de 96. Era o presidente na época. Era o presidente na época. Essa carta é pública, está lá no arquivo das cartas presidenciais. E ele pede para o líder do Congresso norte-americano que ele quer saber o que chegou do Brasil, da América, numa aeronave da USAF e foi parar em Groom Lake, na Área 51. E não contaram para ele. Só que ele não foi respondido para ele o que chegou, porque ele não tem acesso Aqueles graus, 33. ao grau de OVNI. Isso. Ou seja, existe um grau de acesso maior do que o próprio presidente do país. Isso teve alguém que falou isso até. Eu vi num podcast. E isso... O presidente fica no 20 e vai até o 33. Tem o presidente acho que vai até 21, se não me falha a memória, e esse já é 30. Tem uma série americana que fala sobre a Casa Branca, que eu lembro que eles falam uma coisa interessante. Tipo assim, o presidente, ele é uma instituição. É isso. Então, assim, a gente tem que preservar a instituição. Então, existem níveis muito maiores que o presidente. O presidente é só um deles. É aquele... acho que é aquele daquele loiro. House of Cards, se eu não me engano, a série. Será que é o House of Cards ou será que é aquele outro que o presidente é um loiro? Putz, eu não lembro. Eu lembro que o cara... Isso mesmo. Ele explica bem. Assim, a presidência é uma instituição. E existem outros órgãos acima da presidência que tem que manter essa situação isolada, bonita, bem visível para a população. Então, assim, ele não é o top. Porque também vai saber o que as pessoas vão pensar, né? E tem Área 51 no Brasil? Tem. E onde que é? A área biológica, na época de Varginha, porque assim, tem a área biológica, a área 51 biológica brasileira e a área tecnológica, né, brasileira. A área 51 tecnológica é São José dos Campos. Que perto. E a área biológica era a Unicamp. Agora eu já fiquei sabendo que não está mais na Unicamp, está dentro de uma instalação militar brasileira, onde se precisar fazer alguma coisa médica lá, já está... Essa de Peró? Já... Não. E Peró é assim, na época foi levada essa criatura para lá, uma delas, né? Foi feito um comboio e 2 caminhões chegaram na Unicamp, foram entregues para o Badam Palhares e Corradinho Metz, e um foi para uma base do interior de São Paulo e de lá depois foi para Iperó. E o Badam Palhares morreu? Morreu já, né? Eu acho não, o Badam acho que não. Não? Tá vivo. Nossa, porque ainda. ele sempre em casa... Só que ele nega, mas eu coloquei uma resposta que ele deu para um aluno que saiu num site americano, que o aluno pergunta, né, sobre o negócio de Varginha e tal. Ele falou assim, se fosse daqui 10 anos eu podia te responder.
Então, Às vezes tem acordos de confidencialidade que as pessoas assinam. Isso. Eu conversei com 2 enfermeiras da Unicamp que trabalharam na equipe do Badan e que viram a criatura. Viram? Viram. Ficaram com medo? E hoje, por exemplo, eu sei e vou te falar. A equipe da doutora Fátima na Unicamp foi uma das que mexeu lá e cuidou. Uma das criaturas ficou no IFCH, uns falam que era no prédio de química e tal, e outra ficou numa patologia avançada, que era uma área isolada, que eu e o Joseph, nós fomos lá, junto com uma testemunha que viu a criatura lá. E falou, ela ficou aqui. Tava machucada. Num terrário. Não, tava dentro de uma espécie de um terrário. Tipo uma jaula com vidro e tinha metal também. Porque assim, coitada, eles viram em 2 lá nesse local. E uma das testemunhas levou a gente lá, que foi o Vitor. Agora, esse ano, a gente acabou localizando o amigo dele que estava junto. Ele perdeu o contato com esse amigo. Ele deu o depoimento para nós, eu publiquei por conta de um outro podcast, no canal. O cara deu seu contato. Aí eu publiquei no canal do YouTube, e aí depois ele me pediu para pintar a imagem dele e tal, e substituir o vídeo. Preservar. Para ele não ter algum problema. Eu não sei o que aconteceu de fato, mas é muito sério. Quando se trata de caso Varginha, sempre aparece algum tipo de intimidação. Represália. Por exemplo, na época eu tive meu telefone grampeado, recebi ameaças também. Ou seja, eles tinham esses ETs, essas criaturas tinham uma tecnologia mais avançada que a nossa, estavam nos visitando de alguma maneira aqui, né? Mas eles eram seres mais inteligentes, porque eles foram presos como se fossem animais, né? Em jaula e tal. Eles não teriam uma força, uma capacidade diferente. Esses daí devem ter sido uma espécie de cachorrinho do ET, né? Então, eu não sei, porque assim, ó, se você parar pra pensar... Entendi, não era exatamente... Mas não necessariamente tem que ser forte, porque ó, se for uma raça que vive... Vamos imaginar que é uma raça que vive no espaço por muito tempo. A musculatura tem que ser mais fraca. Mais franzina. Porque não tem a força da gravidade exercendo nele. São então, viajantes do tempo, né? Então, assim, não dá para saber exatamente o que eles... O que a gente sabia é que eles estavam muito acuados. Vamos imaginar que fosse o Van Diesel, que caísse num outro planeta. Ele tá sozinho, ele vai estar acuado. Ele não vai lutar. Porque ele é o planeta inteiro contra ele. E houve um contato de comunicação? Ele não falava. Então, deixa eu contar essa história aí. O Marco Elixerez, quando ele foi capturar, na verdade, eles atropelaram uma dessas criaturas e aí quebrou a perna, né? Houve uma fratura exposta. E aí levou para o hospital, aquela coisa toda. Ele deu ferimento, acho. Foi assim. Aí a criatura provavelmente estava sentindo dor, aí eu estou especulando. Né? E aí por isso que arranhou ele. Não que ela arranhou... Não que ela foi lutar contra ele. Talvez estivesse sentindo dor, alguma coisa, e aconteceu alguma coisa ali, um solavanco, sei lá. E aí arranhou ela, rasgou a camisa e sofreu aquela arranhura. E aí foi levada essa criatura para o hospital. As informações que a gente tem... que os médicos, ortopedista, passou aquela coisa toda, é que essa criatura tinha mais plaquetas do que o normal. E teve um outro teste também que eles fizeram e descobriram assim que quando fizeram lá sutura e tudo mais, em 24 horas a criatura ficou curada. O osso colado, a pele... Coisa que não dá para acontecer. Regeneração muito mais rápida. E que pode, de repente, a quantidade de plaquetas ali pode sugerir esse tipo de coisa. Poderia ser uma experiência tipo mas aquelas... não era humano e nem era um animal da Terra. Era alguma coisa totalmente diferente. Porque a gente mandou, né, na década de 50, final da década de 50, era comum mandar uma aeronave fora da órbita com um animal, tem até a cachorrinha lá, né? Que era um teste. Vamos supor que isso pudesse acontecer entre planetas. Pode ser. Né? Vai saber. Sim. E você tinha Pode ser. Então, mas nessa parte... Uma população diferente aí dele da nave. ser franzino, você vê que ele teve uma recuperação muito mais rápida. Né? Aí, a questão da comunicação, que é isso que surgiu a pergunta, eu vou chegar na parte da comunicação. O médico disse que quando olhava para a criatura, vinha um monte de
imagens dentro, como se fosse uma telepatia, alguma comunicação telepática de alguma forma em imagens. E tanto é que ele ficou assim, meio abalado, com dor de cabeça e com dó daquela criatura. Até eu tô fora da criatura aqui, sempre. Né? Porque, então assim, comunicação... Isso é um caso bem emblemático. Comunicação não teve verbal. Claro. Teve telepática. Foi telepática e a criatura soltava uma espécie de zumbido. O próprio... O Vitor fala. Vitor falava pra gente que quando ele viu a criatura, e escutava um barulho, né? Que parecia você raspar a unha no brim. No jeans. Ou no jeans. Aí faz aquele zip, 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 zip. Parece um zumbido. E outras testemunhas coincidem, né, de falar que a criatura fazia uma espécie de zumbido. Esse é o caso mais, assim, emblemático, o caso que a gente mais tem no mundo, porque tem caso Ubatuba, tem o caso Roosevelt, tem vários casos. Esse de Varginha é um dos maiores, assim? É um que se popularizou internacionalmente, tá? Mas, assim, o caso Varginha, ele ainda é pobre na questão documental. Se pegar o caso Cláudio, por exemplo, que foi em Minas também, em 2008, a gente vai ter ali documentos da polícia falando de perseguição a seres. A noite oficial dos OVNIs. A noite oficial dos OVNIs tem documentos. E tem os áudios dos caças. Tem o áudio da base, o áudio da torre. Tá tudo documentado. A Operação Prato tem fotos e tem relatórios oficiais. Não, viu os objetos aí. Mas assim... Esse é o de 86? Isso, de maio de 86. E assim... Não dá pra falar que não aconteceu. Agora, não tem como não. Então, por que não tem documento de Varginha? Quando deu 25 anos do caso, tinha um advogado amigo meu que estava tentando desclassificar, né? Porque ia desclassificar normalmente, 25 anos, o caso foi classificado como ultrasecreto e tal. E aí, o que o Exército fez? Ele entrou, usou um subterfúgio na lei, que tem lá uma brecha, e postergou isso para mais 25 anos. Tá. Ou seja, a gente só vai ter acesso a algum documento de Varginha em 2046. Então, por isso que se não fizer uma manobra. Se não fizer uma manobra. Foi dizer que foi destruído. Tecnicamente, eles não podem renovar mais uma vez. Não pode. Então, legalmente, eles não poderiam renovar o sigilo mais uma vez. Mas eles podem alegar uma coisa... Funciona, né? Funciona muito, até nos governos. Público, eles podem falar que é uma descoberta extraordinária da ciência e que eles estão estudando e que o comando ali decidiu por não liberar isso publicamente. Você já teve esse tipo de resposta? Já. E em que caso que foi que você teve essa resposta? Vários casos. Vários casos. É minha resposta padrão. Geralmente é uma resposta padrão. O mais comum é que foi destruído o documento, ou que perdeu na enchente, ou que queimou no incêndio. Os governos costumam cobrir essas informações no mundo todo. Aquele presidente, ele não queria contar tudo. O Trump, não era ele que falou que ia contar tudo. Mas não ia conseguir. Não ia conseguir, né? Porque tá no 33. Trump. Tá acima dele. Bom, espera um pouquinho. O que é melhor a gente contar? Porque a gente já está quase no final aqui, Edson. Vamos lá. Vamos falar o de Ubatuba? Fala o de Ubatuba e fala o que é esse aqui do Papa. E o que o Papa viu um ET também? Não viu? João 23, esse, né? Ele viu? Vou falar rapidinho isso aí, então. Do contato. Castel Gandolfo, na Itália, gente. O Papa teve uma visão, esse caso aí, de 61, ele estava andando no jardim, na casa de campo do Papa, e ele viu uma nave, ele e o assessor dele viram uma nave pousando, e aí ele descreveu lá um ser alto, meio dourado, com orelha grande, e aí o Papa, João 23, se aproximou, ficou conversando uns 15, 20 minutos, o assessor ajoelhado, um pouco longe, não viu, e aí quando o Papa voltou, e que o ser entrou dentro da nave e foi embora, ele falou para o assessor que às vezes é difícil reconhecer os nossos irmãos, mas eles estão em todas as partes. Falou para o assessor. Então, isso aqui está registrado em algum lugar, lá no Vaticano. E falando de Vaticano, agora em maio está tendo algumas reuniões lá no Vaticano para ver se eles liberam algumas coisas de OVNIs que eles têm. Então, tem astrônomo lá do Vaticano envolvido nisso. E talvez eles deem uma nova...
história para a questão de Fátima. Será? Então, está se falando isso, não Uma sei, a gente tem que releitura. aguardar uma releitura do caso de Fátima. Então, tá essa Porque notícia essa aí descrição que você fez desse de ser que tá rolando essas reuniões. é um Isso ser do- superior, né? Sim. Dourado, luz, né? Tem muita... É no mínimo tecnologicamente superior, porque chegou até aqui. Simbologia. O Papa né? não falou que foi um anjo que ele viu? Ele não ele registrou isso? O jogo de 3 ou é meio que uma Então, lenda urbana? isso aí o assessor contou. Ah, o assessor que contou. Contou. O Papa nunca contou. O Papa nunca contou, mas deve estar registrado isso em algum, Em algum lugar, lugar. mas escondido lá no Vaticano. Porque o Vaticano, ele tem É um muita dos coisa segredos, escondida. né? É um dos Um segredos. dos segredos do... Mas tem muita coisa Tem lá. muita coisa. Ô, É, Edson, e a Moca? Moca? Então, Quem tem na Moca e o Ai. Batuba, né? Que você quer saber, Isso, né? o Quer saber o Batuba. de Ubatuba primeiro? Depois eu falo vai. da Moca. Então, o Batuba, a gente recebeu 4 fragmentos Deixa eu mostrar aqui. do OVNI que explodiu em Ubatuba na Praia das Toninhas. No dia 7 de setembro de 57, houve a explosão. Explodiu sozinho ou alguém abateu? Então, algumas pessoas dizem que viram um negócio descendo, quando ele foi subir, explodiu em vários pedaços, caiu o pedaço maior na água e os pedaços menores na areia, e alguns também na água. E aí foram coletados esses materiais. Na época, o doutor Olavo Fontes acabou fazendo uma análise desse material. Deixa eu ver se tem aqui. Olha quanto documento ele trouxe, gente. Eu tenho Essa até aqui, ó. boaventura. Esse aqui, Olha ó, onde que é ó, os 4 fragmentos aqui, ó. Olha, é Quiser da mostrar? Escola É, ó, Politécnica pra da pessoa USP, ter gente. noção do tamanho do fragmento, ó. E esse aqui é da época, ó. É Olha, o o fragmento Dr. Olavo pequenininho. Fontes, Usou o um Ibrahim descobridor. Suede publicou isso no jornal O Globo, depois na revista O Cruzeiro, né? Extinta revista O Cruzeiro. E existe ainda 2 fragmentos generosos que estão no Museu OVNI lá na Argentina. Ah, levaram o nosso fragmento pra lá? E cadê Não, o nosso? são outros fragmentos, né? Ah. Os nossos eu tenho 4. E o Tem que que é? foto Do desses- que desses material quadros. é, Edson? Então, é magnésio puro 99,9, 99,3. Não tem na Terra. Não tem na Terra pelo seguinte. Naturalmente não tem na Pelo Terra. seguinte, vou explicar. Ah, O entendi. Gary Nolan, que é um microbiologista da Universidade de Stanford, ele analisou esse material e descobriu que os isótopos desse magnésio é 30% diferente de qualquer magnésio já encontrado na Terra. Tá, então não é daqui, Então não é gente. daqui. Pronto. E existem análises que E foram o feitas magnésio na é um- NASA. é um Tá aqui, ó, metal que se usa em magnésio naves? 99. O Aqui. magnésio ele é um metal leve, só que ele é Ó. altamente inflamável. Ah, Isso aqui é um documento da NASA que Vamos nós fazer nave de conseguimos, magnésio. Vamos... que foi encomendado pela Universidade de Stanford, o Peter Sturrock, e aí ele fala aqui, ó, de Brasil, magnésio sample. Então, é a amostra Amostra de do magnésio Brasil. do Brasil. Então, tem a análise que foi feita na NASA. Embora a NASA negue, mas em 81 ela fez a análise do material de O Ubatuba. legal é você ver o cara falar que nega e você ter o documento na mão. Você fala, mas você tá então. negando, Eu mas nego eu esse já tô aqui, ó. documento. Tá aí Agora, assinado, nessa nave, assinado. ela era pequena, será? Essa nave pequenininha? Porque quando a gente Não, pensa em era nave, pensa em nave grande, era grande, era Porque também grande. tem nave pequenininha, Então, certo? Os fragmentos eram pequenos, mas tinha um pedaço maior. A gente encontrou. É que na verdade foi feita uma varredura. pescador. Foi feita uma varredura, o exército veio limpar a praia, né? Fizeram um pente fino limpar a praia. O que se tem é o que sobrou. Então, mas tem É o um que passou. pedaço, o pedaço maior. Sim. Tem um pescador. Deixa eu ver se eu tenho a foto dele aqui para mostrar para O vocês. pescador foi lá e pegou o magnésio 99. Aqui eu não vou ter, não. Ó, nós aqui, ó. Mas não tenho aqui a foto do pescador, mas é o Virgílio, pescador Virgílio. Ele viu, veio a Marinha, ele morava naquelas casas caiçaras ali. Aí veio a Marinha, aportou ali, chegou e falou assim: ó, é para vocês ficar dentro de casa e só sair quando a gente mandar. Só que, como essas casas de pescador tem a porta da frente e de trás da cozinha, ele saiu discretamente, subiu no morro e foi lá ver o que a Marinha estava fazendo. Aí ele conta que tinha uma embarcação da Marinha, que ele viu lá a bandeira brasileira e reconhece, e tinha um outro navio estrangeiro que ele não sabe. Essas pessoas são muito simples. E aí o que aconteceu? Eles tiraram de dentro da água um pedaço generoso da nave, grande, do tamanho, sei lá, maior que um Fusca. E foi colocado no barco, depois foi embora. Aí depois eles voltaram e liberaram esse pessoal. Agora, o caso Ubatuba, ele tem um interesse muito grande por parte dos americanos, dos franceses. Tanto é que o Jacques Vallée, físico francês, Por quê?
porque eles querem esse material para usar na engenharia reversa. E olha só o que aconteceu. O Bigelow, que é do Robert Bigelow, do Bigelow Aerospace, que era o concorrente ali do Elon Musk, né? Hoje tá o Elon Musk mais na mídia. Era ele, o cara da Amazon, né? O Jeff Bezos e o Bigelow. Eram os três que estavam querendo fazer a parte de aeroespacial particular. E o Bigelow, ele foi contratado pelo Pentágono, criou a ATP para pesquisar essas evidências de OVNIs. Esse aqui é um documento liberado pelo FOIA, Lei de Liberdade de Informação Norte-Americana, e que conta detalhes de como que ele mexeu com esses fragmentos, inclusive o fragmento de Ubatuba está aí. E aí ele mandou 2 agentes aqui no Brasil, o Jim Johnson e o Douglas Kurt. E o Joseph fala inglês melhor que eu, e aí ele foi como tradutor. E o que eles queriam naquela época? Que a gente ajudasse eles, liberasse material de Ubatuba. Eles estavam investigando métodos alternativos de propulsão. E aí eles queriam um fragmento, queriam materiais, né? Só que aí a gente falou para ele, mas vocês estão dispostos a liberar quanto? Porque em dólar, para a gente ajudar. A gente sabia que, assim, o interesse deles era financeiro. Já que financeiro por financeiro, vamos conversar a mesma língua. E aí eles falaram que não tinha. E a gente pesquisou e descobriu que eles estavam financiando uma entidade norte-americana chamada MUFON com $10 mil por mês. Então, por exemplo, se ele me oferecesse $1.000 ali para ajudar, na época para nós já ajudava bastante. Não nada. Aí eu falei, mano, o brasileiro eu quero só pegar. Volta para os Estados Unidos e entendeu que eu não vou te ajudar. Ele queria fragmentos desse magnésio. Ele queria fragmentos, fotografias casos, que a gente tivesse. Qualquer coisa que a gente tivesse. Ah, lindão, você quer rir, faça rir, não é assim? E que a gente levasse eles em alguns locais que tinha caso Iporanga, por exemplo. É importante. É uma consultoria, só que gratuita. Então, é importante assim, a gente nunca cobrou por nada do que a gente fez. Nunca. Mas esse caso, só que assim, ele veio com interesse puramente comercial. Claro. É business. Exatamente. Ele veio fazer negócio. Agora, você veio fazer negócio com a informação que está aqui. Pensa que a gente é índio e que a gente vai dar de mão beijada. Só porque é americano. E na Moca? E agora então, na Moca gente, tem vários casos. Esse aqui é o caso mais emblemático, que é o caso de 3º grau em 1978 na Moca. Como? Terceiro? Peraí, 1º grau é que você tá junto, né? Que 1º grau, avistamento. 1º grau. 2º grau, quando fica o pouso, marca na testemunha, queimadura, efeitos elétricos. Contato. Terceiro grau é ser interação. Ou ser dentro da nave, fora da nave, e tem que ter interação, né? E tem que ter interação. 4º grau... Tem o filme, Contatos Imediatos de 3º grau, que ele toca música e a nave responde. Houve interação. E na Moca teve. 4º grau é abdução, visita de dormitório, e aí por aí vai. E esse aí é um caso que aconteceu... Eu até cheguei a fazer uma matéria na época. Sim. Então, um caso que ocorreu em 11 de julho de 78, com a dona Amália lá, ela estava assistindo televisão e escutou um barulho na Moca. Tá. E era por volta das 23h40 e durou 10 minutos o fato. Aí ela saiu para levar o lixo, acabou se deparando com uma nave pousada nessa característica no quintal da casa dela. E ali, na Moca, né? E aí, esses seres que ela viu, disse que tinha um cintos com um objeto que projetou uma luz em cima dela, uma luz verde, e foi pegando da porta da cozinha até a porta da nave, né? Saiu de lá. E era uma luz estranha verde com um de aspecto material, que se alargava e encolhia, ou seja, o cone de luz sólida. É um negócio que a gente chama de... É como se fosse uma luz controlada. Tá. Então é como se você tivesse um feixe de luz. Nave, o cara jogou parece luz, mas não é luz. Porque ela faz curva, ela é um... Por que ele soltou isso aí? Para paralisar ela. Ela ficou paralisada. Ficou paralisada. E aí, nisso, eles inclusive fizeram com as mãos, né, para ela, espera aí e tal, não sei o quê. Porque ela queria chegar perto. Né? E tinha com a vassoura. E tinha seres que estavam dentro da nave. Gente, o que essa mulher na verdade, eram 3 seres, né? E tinha seres. E eles vestiam esses macacões de cor cinza claro, cobria todo o corpo, né? Essa parte aqui. Possuía no peito um aparato redondo, metálico. Isso é descrito também em outros casos, né? Tipo essa bolinha aqui. Com essa bolinha aqui. Tem muitos casos em outras partes do mundo. É o tamanho dessa nave.
O tamanho, deixa eu ver se tem aqui. Porque como que pousou no quintal Não, da Dona quintal, Amália? Eu tô só não. pensando. Outra- Tem umas casas com quintal grande aqui na Moca, hein? Quem pesquisou Mas- esse caso na época, aqui eu não coloquei a medida da nave. Tá. Foi um grupo chamado CIOV, que era Centro Investigador de Objetos Voadores Extraterrestres, coordenado pelo ufólogo Rafael Semperi Durá. Nossa. Eles estiveram na residência da Dona Amália, no Alto da Moca, para saber detalhes do contato terceiro grau. E aí, o que aconteceu, Edson? Termina a história, Então, pelo amor. Ela acabou perdendo, né, o sentido, né? Passado alguns minutos, Dona Amália recuperou depois os movimentos, Ela todavia ficou sem a voz por algum tempo, e quando foi ao quarto da filha, né, procurando ajuda, a filha percebeu que ela estava em estado de choque emocional, pois estava pálida, afônica e com batimentos do coração acelerados. Ainda bem que não morreu. Né? E a nave foi embora, né? Decolou e foi embora. Então, esse é um dos casos assim de terceiro grau envolvendo seres que ocorreu na década de 70. Teve casos mais recentes que ocorreram, por exemplo, na Rua Bichira, na Moca, Olha, aqui do lado. no dia 21 de dezembro de 2012, por volta das 21h45, um senhor chamado Paulo Sérgio Batista afirmou ter visto um objeto luminoso, branco prateado, que pulsava intensamente no céu, sendo que se deslocou por vezes e lentamente, às vezes em maior velocidade, fazendo movimentos bruscos. Né? Mas o dela, tem ela viu o ser. Ela Sim, viu ela viu o o ser. ser. Esse aqui viu a Então, nave. assim, não Viu a jogue nave. lixo à noite, gente. Não sai pro quintal. Ensinamentos. Eu tô pegando só ensinamentos E aqui, nesse ó. jornal aqui, Jornal do Brás, não existe mais. Lembro desse Lembra do Jornal Jornal do do Brás. Eu saí numa edição dele, mas é antigo, hein? Que ano, É, né? Ó, esse é RBS, antigo. Esse aqui é de... 2019. 89. Olha aqui atrás agora. Como? E a- 2019. É verdade. E aí tem um caso famosíssimo que também ocorreu na década de 70, foi em 95 77, que envolveu o avistamento de um OVNI por 100 policiais Nossa. militares. Na Moca? Eram milhares de testemunhas entre civis e militares, mas só de militares eles articularam 60 viaturas. E o objeto foi visto. E aqui na Moca tem... E o Como? objeto era estranho em formato de ferradura. Aí acho que tem aqui escrito Cabo Geral. Ô, gente, a Moca, A hein? garota. Eles querem o Aqui, passaporte. ó. Esse Oswaldo de Oliveira, que fez esse desenho, inclusive, ele voltando às 21 horas de uma visita na casa de parentes, Tudo de noite, hein? né, na Rua Bresser, ó, depois do Senai Teodora de Nigres. Tem que estar lendo Na de Moca. ponta cabeça. Deixa Tô. eu ler. E na altura ele da chegou Avenida a da ver Sapopemba, o objeto em forma avistou de voador ferradura. muito ferradura. luminoso, aparentemente o formato de uma ferradura de cavalo. Poderia ser também um formato ovoide, pois o disco voador tinha uma parte escura de onde não se via nenhuma luminosidade. Isso. E do aparelho eram projetados cones de luz para baixo nas cores vermelhas e aquele azuis. foco. A garota Rosemary, ela afirmou: eu vi a luz às 10 horas da noite, minha mãe também viu. E 2 da madrugada, o Lauro pediu ajuda da Os polícia. focos de luz é assim. Isso aqui é uma foto verídica, Por né? que, que eles tirada querem por focos de médico. luz? O que eles querem, gente? O que eles querem? Eu fico curiosa. Então, é aquela história que eu falei do golfinho e da tartaruga. A gente pode ser só... Sorte que a dona Amália saiu Porque ilesa. não dá pra Estudo, saber né? o que eles querem, mas a gente pode ser simplesmente estar sendo estudado. Que eu acho que é a mesma coisa que a gente vai fazer o dia que a gente achar um planeta que tem uma civilização, E a gente conseguir chegar lá e a gente voltar, vai fazer a vai mesma ficar coisa. fazendo isso. a gente vai acabar pegando, vai acabar capturando. Legal. Nossa, gente, incrível. Bom, Isso aqui eu trouxe de presente para vocês. Ah, legal. É a revista OVNI Pesquisa, que eu sou co-editor Legal. Ó, também. Nasca, que legal. E aí Obrigado. fala sobre Nazca também, e tem vários outros casos aí. A gente já está no número 19, já estamos preparando a edição número 20, né? Que vai estar muito legal, vai ser uma edição especial. Legal. São né, e muitos tem muitos muita assuntos, coisa. temas. O caso Prato, tem muitos temas pra gente falar que vai merecer um novo episódio vai, da segunda certamente. temporada, né? Então, tá E, bom. ó, o Elo Perdido. E depois, assim, inclusive, eu queria pedir Vamos pra ver se o vocês... pessoal vai gostar, né? Ah, vai amar. Eu já amei. Pois isso aqui é, incrível. porque a gente vai falando e vai linkando Você uma vai de um- história você na vai de assunto outra. pro outro, E... exatamente. Eu quero saber, então, os filmes, a indicação dos filmes é o Intruders e Fogo no Céu. São dois filmes que são baseados em fatos reais. Eu gosto.
Porque assim, tem os isso é mais legal, subtítulos, né? Eu acho que o Fogo no Céu acho que é até mais pesado, porque você tem a visão do ponto de vista do abduzido. Então, assim, é bem... Cruel. Exatamente, a situação é bem estranha. Mas, Agora, lembrando que são filmes antigos, tá? Antigos. Não, agora, o mais não espere clássico... efeitos especiais muito bonitos. Porque sinais, Agora, quando eles falam que o bicho não, sinais tem não. alergia à água. Não, para. Sinais não. Podia ser alergia a outra coisa. A água, não. Agora, contatos imediatos de terceiro grau, ele não tem época. E ele é ótimo. Ele é muito bom. E assim, ele teve a consultoria do Joseph Allen Hynek, que era um astrônomo do projeto Blue Book. Ele aparece no filme, inclusive. Ele aparece fumando um cachimbo. Esse criança pode assistir, né? Pode. Contato imediato de terceiro grau é muito bom. Esse. Então, aconselho esse filme. A Chegada também, que é mais moderno. É com a Jodie Foster. E aquele que tem o chão o que tem uma nave em pé. Inclusive, essa nave em pé, ela foi vista pelo capitão Irangê Holanda, da Força Aérea Brasileira, do primeiro Comando Aéreo do Pará, durante a Operação Prato, em 1977, num rio Guajará, que fica lá nas proximidades ali de Ananindeu, a Belém, aquela região, que foi uma das áreas de atuação do fenômeno chupa-chupa, né? Era conhecido também como fenômeno chupa-chupa, e foi investigado pela Aeronáutica Brasileira com o apoio posterior dos americanos, porque tem o acordo entre os americanos e brasileiros. Que talvez a gente tenha que melhorar no Brasil são as terminologias, né? Porque a gente acaba virando muito tupiniquim aí com o chupa-chupa. Nossa, é verdade. Tira a credibilidade. Chupa-cabra. Chupa-cabra. Né? Esses nomes. Exatamente. Edson, só para terminar rapidinho, tem uns vídeos nos aeroportos lá de Los Angeles, nos Estados Unidos, uns vídeos, meu marido que me mostra às vezes umas coisas que aparecem. Dos gigantes lá? Tem uns gigantes numa montanha descendo, que eu não sei se é gigante, isso é mentira. Isso é mentira. É fake. Isso que eu gosto deles. Aquele, né, que parece um negócio descendo ali. Mentira. Compridão assim, né? Isso. E no aeroporto, que aparece meio que um negócio cinza, que some depois. Vocês chegaram a ver isso? Isso eu não tô lembrando. É um negócio que fica transparente. Fica transparente. É um negócio muito alto e que ele some, assim, ele se camufla. Esse eu não cheguei a ver. Não cheguei a ver. Vocês não viram? Eu vou ver se eu acho assim, pra mandar. Na realidade, os fenômenos ufológicos, contados tanto por... pessoas civis e militares, às vezes eles relatam que observaram em objetos essa questão da invisibilidade. Né? Então, o objeto ele se camufla. Tanto é que eu tive com um cara da ESA, que é da Agência Espacial Europeia. Recentemente, a gente teve comendo uma pizza com ele aqui em São Paulo. E ele me falou que algumas pessoas lá estão estudando essa questão e ainda... fisicamente falando, eles não conseguiram chegar no qual que é o mecanismo para mexer, para fazer com que as nossas aeronaves tenham a invisibilidade que os OVNIs produzem. Esse negócio dos Estados Unidos, então, ele mandou, tem muita coisa que está sendo feita e assim, desenvolvida, estudada de forma oculta. Pelos militares, pelas agências espaciais. A NASA, né? A NASA tem um monte de coisa. Eu tenho documentos aqui de 79 do próprio site da NASA. Por enquanto ainda estava lá, eu imprimi. Agora, não sei se depois que eu ficar falando aí em podcast e tudo mais, isso daí não vai sumir. Mas eles tratando de engenharia reversa para aplicar isso na propulsão das naves nossas, nos foguetes e tudo mais. Então, isso de 79, agosto de 79. Imagina o que não evoluiu de lá para cá. E pode ver que em 2023, o Bill Nelson, que é o diretor da NASA, ele já falou sobre OVNI 2 vezes. Por que eles estão dando tanto enfoque no fenômeno ufológico? Porque eu creio que até 2030 virá uma comunicação oficial, talvez pela NASA, ou algum país importante, Estados Unidos, Rússia ou China, falando que vida extraterrestre existe. E Só aí, não sabemos de onde, exatamente. da onde vai vir, mas
possivelmente vai ter que ser NASA, entendeu? Que se eles perceberem, os americanos, que os alguém vai russos falar, eles vão querer falar vão primeiro. sair na frente, ou os Não, tô dizendo chineses... de onde veio essa vida. Tipo, aí Orion, não sei. é da lua de Saturno, então, de aí Júpiter. aí Porque a essa gente vai ter vida que pode esperar. ser, não precisa ser humanoide exatamente, Não, né? não Então precisa já está se ser falando parecido muito com um disso. ser humano, É. Eu pode acho ser que alguma tem coisa vários microbiana. tipos, gente. Microbiana, Deve ter né? vários tipos. Exato. Deve ter vários tipos. É isso, ponto. Escuta, Né, agora e que vai Da Dona vir Malha isso, é um falando tipo já. de coisas mais mundanas, você frequenta algum bar, algum restaurante aqui na Moca? O que você costuma fazer aqui no bairro? aqui na região, É. eu gosto muito de ir nos japoneses, né? Daqui da Restaurante região. japonês da região. Tem algum preferido? O Yamazaki ali na Paz de Barros. Legal. Né? Sempre a gente Tem muita baixa lá. pizzaria aqui. Pizzaria também. Tem alguma de preferência? Aí não, aí tem vários. Tem a Narella, a nova Narella, que a gente gosta muito da pizza de lá. da Eu Oratória. já sou péssimo nisso. Meu negócio é mais iFood. Né? E assim, a minha esposa que lembra os nomes, né? Eu só vou para comer, né? Aham. Nesse lugar. Mas é aquela coisa. A massa também, eu gosto. Shopping Moca, a gente vive ali. Né? Legal. Ontem a gente até acabou indo lá. Onde vocês E- foram lá no shopping? A gente foi comemos o que ali ontem? Comeu, hein? Vocês estão igual a mente da Dona Malha. É, então, é porque é Esqueceu tanta tudo. coisa na minha cabeça. Aham. Não, Edson, eu tô impressionada. Não, a, Olha, memória, Joseph, eu a tô- memória dele é absurda. Oi, no Gendai. Ontem Ah, a gente Gendai. foi no Vocês Gendai. gostam de Gendai. japonês? Eu tô pensando assim, japonês. como que você consegue assimilar e guardar Olha o tantas tamanho. informações. É, a cabeça é grande, né? A cabeça Vocês é são grande. incríveis, assim, olha, e vocês... É muito importante, assim, porque quando a gente fala de OVNI, às vezes, de ufologia, pode vir uma piada ou uma coisa, e vocês trazem uma seriedade, vocês trazem um embasamento para o assunto que é maravilhoso. E não quer dizer que a gente também não faça a nossa zoeira. Não, tem que ter a É, tem que zoeira. ter, Pô, né? Dona Malha, não põe o lixo de noite. Não, Eu posso saio mais posso de casa. contar uma zoeirinha simples que a gente fez uma vez na Anchieta? Eu tava Conta aí. em interligação Anchieta e Imigrantes. Fomos fazer vigília lá. Paramos o carro num lugar que não tinha luz. Ah, vocês fazem isso? Isso, faz muito tempo. vigília. Faz muito gente, tempo. faz. Aí a gente parou lá, eu, o Dino, Tão pedindo pra você o abduzir. Henry, para uma galerinha. E a gente tava na beira da estrada onde não tinha luz nenhuma. E a gente não se ligou que tinha uma torre com a câmera da Ecovias apontando pra gente. A gente nem se ligou. De repente, Chegou passou viatura. uma viatura da polícia Juro. rodoviária. O cara virou na contramão e veio. Eu falei, ferrou, pra não falar outra palavra. É. Aí o Dino falou, deixa que eu falo. Que a gente era tudo moleque na época, o Dino era professor universitário, tudo Já barbudão. pra dar um pouquinho mais de moral. Pra dar um pouco mais de moral, né? Ele falou, deixa que eu falo. O Dino Aí- é o Edson. Não, era o Dino, é um Não, outro Dino amigo é nosso. outro amigo. Aí o Edson não tinha ido nesse dia. Não, nesse Você dia eu tinha não ido. lembro. Aí a gente tinha acabado o evento, você voltou pra casa e a gente foi. Aí o Dino foi na frente e eu fui atrás. Quando a gente encostou no carro do policial, Ah, ele já tava parado com a arma apontada pra porta. e aí? Ele falou assim, o que vocês estão fazendo aqui? O Dino, nós somos pesquisadores, estamos fazendo vigília aqui. O cara, vigília? A gente tá procurando ET. Nisso o Henry veio correndo atrás com um ET de papel machê que tava no evento do Man lá do... Do Man. Do lá, Man. no Man. Ele veio correndo, pega o Zé aqui, pega o Zé aqui. O policial falou assim, vocês estão de sacanagem comigo. Então, vamos conversar. Guardou a arma, saiu do carro e começou a contar os casos da região. Olha, que legal. Então, assim, É, a porque gente esses também tem nosso caras momento têm de isso, Porque, zoeira, assim, sabe? É. Tem muitos policiais Muito que vêm. A gente teve no teatro, a convite lá do Serjão, né? Aham. E o Serjão, ele deu lá a palestra dele. No meio da palestra, teve algumas perguntas. Aí tinha um policial militar lá no meio, né? Que acabou contando 2 casos ufológicos, a gente trocou telefone e tudo mais. Então, sempre tem. O pessoal que está trabalhando na rua, relatos, né? às vezes, O caso atende algum tipo Maria de Cinta chamado, Lins, né? que o policial ajudou a gente. Também. Ô, Edson, você tem que pegar vocês dois juntos, eu sei que é trabalhoso, mas assim, é pra gente que gosta, né, do tema, Uhum. pegar tudo isso e juntar num capítulos, em livros. Por exemplo, Varginha 1, você tem que fazer, por exemplo, Varginha 1, vai vir o 2, certo? Sim. Aí depois você fazer um compilado de todas essas coisas, porque é Tá. incrível, é fascinante isso. Na verdade, o projeto da minha vida vai ser um museu.
Legal. Porque a gente tem muitas evidências, marca de pouso, né? Tem um sapato de pouso do tem OVNI, um pedaço de a marca de OVNI, onde ele pousou, documentos assim. da aeronáutica, da Polícia Militar, Originais, da Marinha, né? Legal, originais. então, Você acha que a gente vai chegar um momento de ter uma evidência definitiva? Será 2030? Até- será? As evidências já existem. Esse é o ponto. Só chuto. falta o bicho. Eu acho que vai a ser antes, criatura. né? A NASA, a Ellen Stofan, que é uma chefe cientista da NASA, ela falou que a NASA vai reconhecer a vida extraterrestre até 2030. Opa, Ela tinha que falou, ser uma mulher não sou eu que estou mesmo falando. pra resolver. E agora, eu acredito que isso vai vir antes, 2028. Boa. A Por meu quê? chute, porque a gente tem visto que está tendo muita denúncia no Congresso Nacional Norte-Americano. Muita. O David Grush, né, que era um funcionário lá da inteligência, juntamente com 2 militares da Marinha Tão norte-americana, falando muito. denunciaram que o governo norte-americano tem naves inteiras, pedaços de naves e corpos não humanos. Uhum. Então, essas denúncias devem continuar porque muito dinheiro público Tá. estava sendo desviado para essas pesquisas ocultas do cidadão norte-americano. E aí lá é- tem que ter a Claro, é transparência. complicado E isso. não estava né? tendo. Claro. E assim, nesses congressos também foi falado que o fenômeno, que eles não chamam de OVNI, agora estão chamando de UAP, que é Fenômeno Anômalo Não Identificado, causam uma certa ameaça à segurança nacional norte-americana. Então eles querem saber o que é. Entendi. Eles não estão falando que é uma nave extraterrestre, né? Mas pode ser que seja um drone espião Eu acho de que algum outro país isso. inimigo. Hoje tem Pode muito ser um monte de drone, coisa. E né? as Hoje tem tecnologias estão mais disponíveis para Hoje outras nações. hoje é mais né? difícil você diferenciar um OVNI de uma coisa terrestre. Bom, o que é certo, gente, é que a gente vai voltar a se falar aqui. Perfeito. porque Isso aí. O E assunto aí, não na acaba. próxima vez, a gente pode falar, mostrar algumas imagens. Isso aqui é de São Bernardo do Campo, fui eu que fotografei, aqui na Ilha de Páscoa. Posso aqui, É ó. o mesmo? mesma. É o mesmo. Ó, É a mesma, gente. esse fotografou em São Bernardo Ó, isso aqui é e no esse Peru, fotografou no na Ilha de Peru. Páscoa. Eu vou pegar algumas fotos diurnas, só para vocês terem uma ideia da materialidade Isso aqui é dos desse Incas fenômeno. venusianos. Canadá, Itália, olha. Tenho dúvida. É foto. É gente. foto. Aí numa próxima a gente traz mostrar E isso numa daí. próxima a gente mostra também evidências físicas, né? Marca de Nossa, pouso. muito E na bom. casa da Isso Dona aqui Maria, hein? dentro- Será que ficou? Estragou o piso dela? Então, ela disse que não ficou nenhuma marca no quintal, Porque porque ela já deve ter era... lavado tudo. Dona Malha é fogo, viu? Não, Dona já, Malha eu acho que até já morreu. Jogou um desinfetante. Não, gente, eu tava pensando aqui, enquanto ele falando, eu falei, gente, eu morro de medo de sair no quintal e ter uma barata. Imagina eu sair no quintal e Você vejo um encontrar ET, vejo um Ó, Baby Yoda lá. Bom, Ó, eu não vou contar essa história, mas quem sabe um dia eu conto. Mas onde eu moro ali, eu nunca vi assim nada de ser. Teve uma ocasião que a gente viu um negócio estranho. Eu vi um negócio estranho na janela da cozinha, né? Mas aí fica para um outro podcast contar essa história aí. Próxima temporada, Um negócio gente. magro, bem magrinho assim, no canto direito da falando demais, janela e correu pro outro lado. já deu Correu, um depois spoiler. sumiu. Tá dando spoiler. Isso foi em 2023, né? Então, acabando o episódio, eu vou contar pra ele um negócio, mas Tá é bom. particular. Gente, os Ah, cabras. Não, mas é, você tem- primeiro... Depois, pra vocês, todo mundo que tá aqui pode ouvir, mas depois só Tá bom. nós aqui, vocês não vão saber. Na próxima, gente, quem sabe Nós conta. temos Os nós patrocinadores. estamos gravando aqui já tem alguns meses aqui, né? Uhum. E a gente tem um patrocinador master, que é o Grupo São Cristóvão Saúde, Legal. né? Que tem nos apoiado desde o começo aqui. E é um grupo de saúde que vocês conhecem, né? Atende todo mundo, tem vários planos de saúde, várias modalidades, várias possibilidades. Então, quem tiver interessado e também em ver todas as possibilidades, acessar o sãocristóvão.com.br. Nós fizemos um aquecimento lá fora antes, um café gostoso também, que foi gentilmente cedido pela panificadora Cepan. Ah, que legal. Né? Opa. Maior... Eu almocei lá ontem. A gente Beijo, pede comida Cepan. da Cepan, sempre. Oxe. Nossa senhora, Lá é muito bom. cada vez que eu vou lá, eu volto rolando.
Aquele arroz com palmito... É de outro mundo, né? Nossa, é de outro mundo aquele. Eu sou fã do filé de peixe com molho de camarão. Meu Deus Olha do céu. só, você tá dando fome já, hein? É. Então, queria agradecer também... E assim, se a gente voltar aqui para falar sobre negócio de fantasma, essas coisas... Que Fantasma também. a gente pode falar... você tem um equipamento aí, lá mostra na o equipamento. CEPAM teve uns casos também, Epa. no passado. No próximo, É mesmo? Não é pra misturar, Ricardo. Tá bom. Não é pra misturar, a gente vem num outro episódio. Então, agradecer o Acredito muito nisso também. Grupo Artesana, a Project Elétrica, a Futura Tintas, a Sil Carreiro Design Interiores. Você viu já uma mudança hoje aí, Ai, né? que lindo que tá nosso espaço aqui, gente. Incrementada aqui, a Corte Kids, a Anhaia Móveis, a ProShield, Porto Delmar e Vinhos Fabene. Tem novidade aí. É isso, Imagina Michele. esse assunto tomando vinho. Meu Deus. A gente... Você não vai saber se é verdade ou mentira. Não, aí não dá, né? É verdade, a gente conversa. Gente, foi muito bom. Edson Boaventura Júnior, muito obrigada. Você sabe que tem Boaventura, a minha prima Boaventura também. É Boaventura também? Boaventura. É prima. Olha, Eu tô fazendo uma árvore genealógica, né? Culpa dele aqui, que ele me mostrou lá um negócio, e eu não paro. Eu já cheguei até antes de Cristo já. que legal. É no É, site dos Mormons? Family Search. Family Search. Eu vou... E um Boaventura também na eu achei Universidade muitos Metodista, lá, que era Boaventuras reitor. pra lá e... Lindo, é lindo isso, né? É muito Esse legal. trabalho, E tem até parte que eu tenho descendência de índio também. Olha. Ali de Ubatuba. Dá pra ver. Ubatuba. Por isso que os ETs foram lá, tipo, foram te resgatar. Então, e foi em Ubatuba, cara. Aí, tá vendo? Então, Tá vendo? não é Tudo estranho? tá A família conectado. era de lá. Joseph Prado, muito obrigada. Eu que mais agradeço uma o vez. Foi convite. incrível ter vocês aqui. Já estão, né, Ricardo? Já estão convidados para uma próxima. Quando quiser, é só E aí, chamar. esse outro episódio, porque esse episódio já passou da hora. Nossa Senhora, né, Estouramos diretor? tudo. Diretor. Vão ser 2 episódios. A gente bota umas comidas aqui, cara. Sim. Porque a gente já se prepara, que é pra sentar aqui e ficar. A gente já faz um de 4 horas com pizza. Com Isso, pizza, com vamos pizza. fazer as É boa. empanadas, a pizza. Tudo acaba em disco voador, que é a pizza. É isso Né? Da Moca. Né? Preferência da morte. Meus queridos, muito Muito obrigada. obrigado, viu? Vocês que estão em casa, curtam, compartilhem o nosso podcast Parla Moca. Obrigada por estar com a gente. Muito obrigada mais uma vez. Obrigado. Só Vai, fazer Ricardo? um merchanzinho Pode aqui, fazer. Por rapidinho. favor. Eu tenho um canal também no YouTube, Boa. que é o canal Edson Boaventura, e tenho a minha lojinha lá, www.edsboaventura.com, Tem um livro, loja do edsboaventura.com.br. E o Joseph aqui, ele tem uma agência de viagens também. Especializada em Orlando, na Disney. Opa, legal. O site é lá em orlando.travel. Aí você dá toda Legal. a assistência, todas Assim, a as gente dicas, na fecha verdade, tudo. a gente atende qualquer destino, mas Certo. somos especializados em Orlando na Disney. Legal. Mas também, se a pessoa quiser umas dicas de uns lugares que tem Sim, questões de inclusive a gente tá Ou planejando vai fazer um grupo, Roteiro. um grupo de viagem pro Peru para conhecer as linhas de Nazca, tudo com o Edson. Ah, legal. Olha, isso Boa. é muito legal. Aí vocês Então. já voltam aqui pra E divulgar. futuramente, sei lá, fazer alguma coisa para Varginha, Isso. para outras coisas nacionais cidades, também. tem Próximos, né? Colares, Isso, né? Alguns mais próximos. Peruíbe, É, né? isso Que é funciona uma muito. área de grande incidência, é um hotspot. Dá pra gente Campos fazer. do Jordão, não. Campos do Jordão tem pouco caso. Ainda bem. São Tomé das Letras. São Tomé tem muito Tem caso. muito Aí, caso, ó. né? Ó, Tem. o Sul de Ricardo Minas chegou. Gerais é fantástico. É, né? Gente, Campo energético. bora, um beijo e a gente se encontra em breve, Em breve. Belos. Tchau, Belo. Tchau. Tchau, Belo. Tchau. Até mais. Gente.